Vamos falar de outro tema, que é um tema bem palpitante também, a questão dos alimentos do menor. Bom, e aí a gente tem sempre, as dúvidas sempre surgem nesse campo. Primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça: dever de guarda, sustento e educação é do pai e da mãe. Esse dever, ele é primordial do pai e da mãe. Tem muito pai, tem muita mãe que esquece e transfere essa responsabilidade para os avós. Isso está errado, não é bem assim. Nosso Código Civil, lá no artigo 1566, vai dizer com toda clareza, além de alguns dispositivos que estão no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, mas lá no artigo 1566 do Código Civil está explícito: são deveres de ambos os cônjuges. Inciso 4º, sustento, guarda e educação dos filhos. Ou seja, o dever é imediato e direto dos pais. São os pais que têm o dever de guarda, sustento e educação dos filhos. Acontece que há determinadas situações em que os pais não dão conta de exercer esse dever. Então, como é que vai fazer? Vai deixar o menor no desamparo? Não pode. Como a gente falou agora há pouco, o nosso ordenamento jurídico, por mandamento constitucional, por ser signatário de acordo internacional que prioriza o denominado melhor interesse do menor, ele não pode deixar o menor no abandono. Então, como é que a gente vai fazer isso? O nosso direito positivo prevê alguma saída? Sim, prevê. E eu vou dizer para vocês, olha só. O artigo 1694 do Código Civil vai dizer o seguinte: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Isso aí, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Isso aqui é o que a gente denomina de princípio da solidariedade familiar. Se um parente precisa, o outro tem que estender a mão. E não é porque é bonzinho, não é porque está fazendo favor. Não está fazendo favor nenhum. Nosso ordenamento jurídico consagra o princípio da solidariedade familiar. Ou seja, um pelo outro, tá? Agora, não vai descartar aquela obrigação primária do pai. O ordenamento jurídico, ao prever o sistema de solidariedade familiar, não vai permitir que a coisa vire bagunça, ou seja, que como é a obrigação de todo mundo, eu não estou a fim de pagar alimentos esse mês, deixa que o avô paga, ou deixa que o titio paga. Não é assim que funciona. Há uma hierarquia, uma sequência a ser observada, e onde a gente vai ver lá no artigo 1698, também do Código Civil, o seguinte mandamento. Veja bem, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar, então olha só, parente que deve alimentos em primeiro lugar, o ordenamento jurídico está dizendo claramente que há uma ordem a ser seguida, há uma sequência a ser seguida. No caso dos filhos, nós acabamos de dizer, se o dever de sustento, guarda e educação está lá expresso no ordenamento jurídico como sendo dos pais, evidentemente que quem deve alimentos em primeiro lugar é pai e a mãe. Então vamos lá. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, aí sim são chamados a concorrer os de grau imediato. Então percebam, a obrigação dos avós é fundado aí, é o que a gente vai chamar de obrigação acessória ou subsidiária. Ela é uma obrigação que ela só começa a existir plenamente se aquele obrigado principal não tiver condições de satisfazer, por expressa disposição de lei. Então, os alimentos avoengos, é um nome esquisito, mas é um nome técnico. Alimentos avoengos, alimentos devidos pelos avós. Somente são devidos caso aqueles que detêm a obrigação primária, no caso os pais, não tiverem condição de suportar totalmente o encargo.
Então não adianta você entrar achando que o avô ou a avó vai ter a obrigação primária de suportar os alimentos. Não é isso que a lei diz. A lei diz claramente que o parente em grau mais distante só é chamado para suportar aquela obrigação se o parente em grau mais próximo não tiver a condição de fazer. E quando os avós não têm condições financeiras para tal? Aí entra outra situação. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Então é uma sucessão. Você chama aquele que está em primeiro plano. Se aquele não tem condição, você aciona o outro. Se aquele outro não tem condição, você vai acionando o outro, tá? Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, voltando à pergunta da doutora Vanessa, você pode entrar com uma ação só contra uma pessoa, se constatar. Então, é uma sucessão. Você chama aquele que está em primeiro plano. Se aquele não tem condição, você aciona o outro. Se aquele outro não tem condição, você vai acionando o outro, tá? Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todos devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, voltando à pergunta da doutora Vanessa, você pode entrar com uma ação só contra uma pessoa. Se constatar a incapacidade daquela pessoa, você pode chamar a outra pessoa para integrar a lide. Bom, tem mais uma coisinha que eu queria falar com vocês, que é a questão que sempre gera uma certa preocupação, que é como é a execução de alimentos em face dos avós. Nós vamos ter o rito da prisão? Não vai ter prisão? Como é que fica? Bom, meu entendimento é que essa obrigação, essa execução por meio de prisão, ela não pode ser vista como algo benéfico, embora a gente saiba que, no final das contas, é um instrumento de pressão poderosíssimo. A gente sabe que quando o juiz decreta a prisão de um devedor de alimentos, via de regra, ninguém vai preso, o dinheiro aparece, a pessoa arruma com o parente, enfim, no final das contas, acaba sendo um mecanismo interessantíssimo de pressão para fazer o dinheiro aparecer. Mas aí vem a pergunta: será que é justo a gente querer exercer em face dos avós a mesma pressão? Vamos ver o que os tribunais estão falando disso. O STJ vai dizer o seguinte: a obrigação... primeiro vamos ver aqui essa questão da obrigação subsidiária. O STJ deixou isso claro. A obrigação alimentar dos avós apresenta natureza complementar e subsidiária, somente se configurando quando pai e mãe não dispuserem de meios para promover as necessidades básicas dos filhos. Necessidade de demonstração de impossibilidade do genitor prover os alimentos seus filhos. No caso dos autos, não restou demonstrada a incapacidade do genitor arcar com a subsistência dos filhos, recurso especial desprovido. O que o STJ está sinalizando aqui? Antes de partir para cima dos avós, nós temos que esgotar os meios de persecução dos alimentos em face do genitor. Tá? Agora vamos lá. Prisão civil, habeas corpus, prisão civil por alimentos, obrigação alimentar avoenga, caráter complementar e subsidiário da prestação, existência de meios executivos e técnicas coercitivas mais adequadas, indicação de bem imóvel a penhora, observância do princípio da menor onerosidade, da máxima utilidade da execução, desnecessidade de medida coativa extrema na hipótese. A lei processual civil vai prever que na dívida alimentar imediata pode sim ser cumprido, a execução pode... Bom, tem mais uma coisinha que eu queria falar com vocês, que é a questão que sempre
gera uma certa preocupação, que é como é a execução de alimentos em face dos avós. Nós vamos ter o rito da prisão? Não vai ter prisão? Como é que fica? Bom, meu entendimento é que essa obrigação, essa execução por meio de prisão, ela não pode ser vista como algo benéfico, embora a gente saiba que, no final das contas, é um instrumento de pressão poderosíssimo. A gente sabe que quando o juiz decreta a prisão de um devedor de alimentos, via de regra, ninguém vai preso, o dinheiro aparece, a pessoa arruma com um parente, enfim, no final das contas, acaba sendo um mecanismo interessantíssimo de pressão para fazer o dinheiro aparecer. Mas aí vem a pergunta: será que é justo a gente querer exercer em face dos avós a mesma pressão? Vamos ver o que os tribunais estão falando disso. O STJ vai dizer o seguinte: a obrigação... primeiro vamos ver aqui essa questão da obrigação subsidiária. O STJ deixou isso claro. A obrigação alimentar dos avós apresenta natureza complementar e subsidiária, somente se configurando quando pai e mãe não dispuserem de meios para promover as necessidades básicas dos filhos. Necessidade de demonstração de impossibilidade do genitor prover os alimentos seus filhos. No caso dos autos, não restou demonstrada a incapacidade do genitor arcar com a subsistência dos filhos, recurso especial desprovido. O que o STJ está sinalizando aqui? Antes de partir para cima dos avós, nós temos que esgotar os meios de persecução dos alimentos em face do genitor. Tá? Agora vamos lá. Prisão civil, habeas corpus, prisão civil por alimentos, obrigação alimentar avoenga, caráter complementar e subsidiário da prestação, existência de meios executivos e técnicas coercitivas mais adequadas, indicação de bem imóvel a penhora, observância do princípio da menor onerosidade, da máxima utilidade da execução, desnecessidade de medida coativa extrema na hipótese. A lei processual civil vai prever que na dívida alimentar imediata pode sim ser cumprido, a execução pode se dar sim pelo rito da prisão, tá? Então, a princípio, a lei processual vai permitir a prisão dos avós caso já esteja materializada em face dele a obrigação alimentar. Porém, mesmo nesses casos, as execuções, como regra, precisam observar certos princípios. Uma execução só existe para a satisfação da dívida. A execução da dívida alimentar não serve para colocar ninguém na cadeia. A execução da dívida alimentar serve para tentar fazer com que aquela dívida deixe de ser uma dívida e se constitua num crédito ou numa satisfação de uma obrigação. Então é por isso que o STJ vai dizer o seguinte: o propósito do habeas corpus é definir se a prestação de alimentos pelos avós possui natureza complementar e subsidiária, devendo ser fixada em regra apenas quando os genitores estiverem impossibilitados de prestá-la de forma suficiente. O fato dos avós assumirem espontaneamente o custeio da educação dos menores não significa que a execução, na hipótese de inadimplemento, deverá obrigatoriamente seguir o mesmo rito e as mesmas técnicas coercitivas que seriam observadas para a cobrança da dívida alimentar devida pelos pais, que são os responsáveis originários pelos alimentos. Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e expropriação, que, a um só tempo, respeita os princípios da menor onerosidade de pessoas idosas, da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, sobretudo diante dos riscos causados pelo encarceramento de pessoas idosas, que, além disso, previamente indicaram bem imóvel à penhora
para a satisfação da dívida. Então percebe? A gente tem que pesar tudo. Para que você vai colocar uma pessoa idosa atrás das grades quando ela diz o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro em espécie, mas eu tenho um bem imóvel. Vamos colocar esse imóvel em penhora, vamos vender esse imóvel, enfim. Volto a dizer, o objetivo da execução não é prender ninguém, é satisfazer a dívida alimentar, tá? Então, quando esses avós, ainda que tenham assumido de forma espontânea o compromisso e assumido consequentemente a obrigação primária, é facultado ao juiz converter o rito, observados esses princípios da execução, da satisfação da dívida e da menor onerosidade possível para o devedor. Ou seja, por que eu vou pegar uma pessoa de uma certa idade, trancar numa cadeia, se a solução do problema pode ser alcançada de outra forma? Então o STJ tem entendido dessa forma, e isso me parece uma solução bastante interessante. O que significa na prática? Na prática é assim: pode haver prisão dos avós? Sim, pode haver prisão dos avós por dívida alimentar. Mas o juiz também pode, dependendo das circunstâncias, considerando a possibilidade de satisfação do crédito por outros meios, pode converter o rito. Tá bom?